A Noémia Margarido é da Associação Sociocultural Espírita de Braga, esta senhora. O Vítor Féria é da Federação Espírita Portuguesa, mora em Loulé. Xavier de Almeida, ex-presidente da Federação Espírita Portuguesa, está a viver em Vila Nova de Gaia. O Jorge Gomes frequenta tantos centros que eu já não sei, colabora lá no Porto, em muitos deles, em Rio Tinto, no Seca. E és do Porto, não é? Mora no Porto. Muito bem. Ok. Vamos fazer aqui uma pequena brincadeira, a sério. E vamos começar pelo Xavier de Almeida. Estas pessoas que estão aqui sabem algumas coisas sobre Divaldo Franco, sobre o espiritismo em África, em Portugal, e se calhar podem-nos até contar coisas que a gente não sabe, né? E coisas interessantes. Eles não sabiam, isto foi improvisado, eu também não sei que perguntas é que vou fazer. Eles não sabiam que vinham para aqui, estou a falar a sério, portanto, isto vai correr bem. Xavier, você conheceu o Divaldo Franco em Angola, sei que foi um grande movimentador para que ele fosse a Angola, etc. Já falámos daquela situação do Monsenhor Alves da Cunha, mas há uma coisa muito interessante, a Amélia anda atrapalhada, porque às vezes quando alguém estava para desencarnar, assim, aquelas na fase terminal, eu mandava um mail ao Divaldo, veja lá se dá uma ajudinha, caramba. Então, ele manda assim, meu filho, vamos orar. Quando ele dizia vamos orar, no dia seguinte a pessoa morria, desencarnava. E então já várias gente no centro diz assim, epá, por favor, não peças ajuda por mim. E eu lembro-me que a esposa do Xavier estava para desencarnar com um cancro e houve aí uma interferência qualquer do Divaldo. Quer-nos contar? Ou não? Ou estou a inventar? Não sei se estás a aludir a uma garrafinha de água de nascente que Divaldo pediu que lhe a passasse. Estávamos na mesa de presidência de um evento no estádio que se chama hoje Carlos Lopes, um grande auditório, o pavilhão Carlos Lopes, e pediu-me a garrafa e concentrou-se uns momentos com as mãos sobre ela e depois deu-me, dizendo que Bezerra de Menezes tinha fluidificado aquela água para a Alzirinha, minha esposa. E foi o que aconteceu. Durante muito tempo, largas semanas, aquela água parecia, era perfumada e renovada, quando estava a aproximar-se do fundo, renovada com nova água, mantinha o mesmo perfume. Para espanto de familiares meus, mas que água é esta? E eu tinha sempre que explicar a proveniência, enfim. Mas olha, e quando a sua esposa Alzira estava para desencarnar, não meteu uma cunha ao Divaldo? Dias antes, perdão, no próprio dia, Divaldo telefonou-me de França a avisar que era o grande dia e a preparar-me para estar forte, corajoso. E deu-me realmente muita força, até nos rimos ao telefone, e de facto, um pormenor, Divaldo disse, estava em França, que nessa noite, com Nilson Pereira, o seu colaborador, iriam participar astralmente no desencarno, no desligamento espiritual de Alzirinha. E pronto, calculo, eu não sou vidente, mas o que terá acontecido. A verdade é que foi um momento de grande paz, de grande enlevo até espiritual, porque momentos antes, depois de algumas tarefas domésticas, pelas 11h30, fui para junto da Alzirinha,
leito, onde ela estava muito ofegante, ligada a uma botija de oxigênio, e estava a ler um salmo que ela apreciava muito, a ler a meia voz. Ela já estava inconsciente e a respirar com grande dificuldade, muito ofegante. Entretanto, entra o seu filho, o meu enteado, foi verificar a ligação do oxigênio, foi preparar uma injeção de morfina e, entretanto, levanto a cabeça e reparei que a respiração tinha cessado. Era tão ofegante e já não havia respiração. Fui ver, confirmar, e já não havia respiração. Mas era uma paz tão grande, uma imensa paz. Muito obrigado, Xavier. Haveria muito mais para contar. Vamos mudar de sexo, salvo seja. Vamos falar aqui com a Noémia. Não sei se sabem, mas a Associação Divulgadores do Espiritismo de Portugal tem uma grande atividade na divulgação do Espiritismo, na formação, na criação de cursos. Mas a Noémia Margarido foi a primeira pessoa em Portugal a fazer um curso básico de Espiritismo. Começou lá em Braga, com aqueles acetatos com os cantilhões, ainda tem alguns desses. Mas vocês não sabem é que ela e a irmã, ela não era espírita, nem acreditava nada disso, foram tirar um curso de espiritismo lá em Braga com um senhor qualquer, que a gente já nem sei quem é. Por quê? Porque ela dizia à irmã, tu és mesmo burra, pá, vamos tirar um curso de espiritismo porque não há professores disto. Já viste o dinheiro que vamos ganhar? Nós tiramos o curso e então ela foi tirar o curso, depois o senhor adoeceu ou não pôde continuar e encarregou-a de lhe dar as aulas. Ela dizia assim, mas se não foi assim, foi mais ou menos. E depois ela dizia assim, bem, eu vou falar sobre reencarnação, vou apresentar o que está nos cadernos, mas eu não acredito em nada disto, né? Ok. Noémia, eu gostava de perguntar, qual foi o impacto, se é que houve algum, da vida do Divaldo Franco na tua vida? E também na criação dos cursos básicos e na divulgação do espiritismo. Então, bom dia a todos. Antes de mais, cumprimentar aqueles que ainda não tive a oportunidade até este momento de cumprimentar, e já foram bastantes, felizmente. Aquilo que o Lucas disse foi assim um bocadinho atabalhoado, não foi bem assim, mas como não foi essa a pergunta que me fez, vou responder diretamente à pergunta que ele me fez. Eu nunca privei muito com o Divaldo porque eu sou uma pessoa relativamente tímida, já tive a oportunidade de estar com ele várias vezes e, portanto, em vários sítios, em várias oportunidades. Lembro-me, por exemplo, do Congresso Mundial de Espiritismo em Madrid, em 1992, exatamente, em que estivemos juntos, mas nunca fui pessoa de falar muito com ele, nem nada disso. No entanto, penso que o que se passa comigo é o que se passa com a maioria das pessoas que o conhece, que é uma pessoa deslumbrante a falar. É uma pessoa que encanta quem o ouve falar e nesse sentido, assim, naturalmente que gosto de ouvir falar e gosto fundamentalmente de muitos dos livros que ele psicografou e que conheço de uma forma geral e nesse sentido sim, ele influenciou muito inclusive é o conhecimento que eu tenho sobre a filosofia espírita. Agora qual é o teu livro? Do Divaldo? Eu gosto muito da série das psicografias da Joana de Ângeles. Sim. De repente, falar assim num livro preferido, preferia não falar, sinceramente. Muito bem. Agora vou falar aqui com o Jorge Gomes, porque
Há outro pormenor também, isto é interessante, é história e é importante, agora vai ficar tudo gravado no YouTube, as coisas boas e as asneiras que dissermos, para a posteridade. Quando nós reencarnarmos, vamos encontrar estas entrevistas no YouTube. Deve haver já um YouTube holográfico ou qualquer coisa assim do género. Exatamente, com Bolor. E não sei se sabem, os Encontros Nacionais de Juventude Espírita começaram na casa do Jorge. Foi lá uma reunião, a mãe dele, a Dona Júlia, que tenho muitas saudades dela, espero que ela esteja aqui, no mundo espiritual. Então, ela era uma mulher é uma mulher muito ativa, né, muito dinâmica. Então, montaram umas tendas lá no quintal, em Águas Santas, fizeram lá um chamado mini-congresso. E o Jorge ia a todas, salvo seja, em termos de divulgação. Agora fui um bocado... escorreguei. Fui um bocado Ulisses. O Jorge divulgava tudo e mais alguma coisa. Era uma espécie... O Jorge e a Noémia, pronto, foram um bocadinho os meus professores e as coisas que eu sei, aprendi com eles. De maneira que se disser alguma asneira, a responsabilidade também é deles. Ó Jorge, queres falar de algum facto do Divaldo na tua vida ou alguma coisa que tenha chamado a atenção? Eu penso muito... Bom dia a todos. Chegámos um bocado em cima da hora, não tivemos oportunidade de cumprimentar as pessoas. Mas eu recordo que nem em 1977 e 78, o Divaldo foi talvez um dos grandes dinamizadores do movimento espírita no Porto, que eu conheci porque morava lá, não é? E é curioso que nessa altura, apesar da Federação Espírita Portuguesa se estar a reorganizar em Lisboa, não havia as autoestradas que há hoje, o movimento era mais pequeno em termos quantitativos, e normalmente as associações viravam-se muito para a sua própria atividade, e mesmo que tivessem uma associação vizinha não muito distante, nunca se falava. Certo? Mas quando o Divaldo vinha fazer as conferências, creio que uma vez por ano, toda a gente da cidade e da região se reunia e aí cumprimentavam-se, conheciam-se e entusiasmavam-se com as conferências brilhantes que ele de facto fazia. Eu acho que é a memória inicial que tenho de Divaldo. Quando a Amélia falava há bocado sobre o cuidado que ele tinha de se vestir e tal, isso é um facto. Mas recordo-me que, embora nem sempre ele fizesse isso ou fosse possível fazer isso, houve uma altura em que ele fez uma reunião antes de uma conferência no Porto, creio que no auditório da Cooperativa dos Pedreiros, em 78 talvez, 79 quando muito, em que ele se reuniu em Rio Tinto, na associação local, cujo espaço físico não era maior que este palco. E nessa tarde, em 1 hora ou 2 horas, ele recebeu as perguntas que os dirigentes das associações dos arredores, ali presentes, e os trabalhadores desses centros, quiseram fazer. E, de facto, embora fosse diferente das conferências, foram momentos brilhantes de esclarecimento, realmente fantásticos. Portanto, é essa a memória inicial que nós temos de Divaldo, uma pessoa muito presente e muito envolvida na dinamização do movimento espírita português. Ok, muito obrigado. Não se trata aqui de nenhum endeusamento pessoal, até porque a nossa referência moral e intelectual é Jesus de Nazaré, não é o Divaldo, mas o reconhecimento a um homem que era suposto estar aqui fisicamente. Obviamente, como o Divaldo, o Chico Xavier, Raul Teixeira e tantos outros incógnitos que por aí andam, todos nós temos o seu valor. E às vezes nós temos tantas paneiras. Eu lembro-me que uma vez ele me dizia assim: ó Lucas, nós espíritas estamos muito enganados, porque eu e o Chico somos aqueles que, e o Raul Teixeira, ele, Divaldo, somos aqueles que vimos cavar a terra dura, porque depois de nós desencarnarmos é que vêm os espíritos superiores, então semear e deixar ali a semente boa para a nova era. E nós, às vezes, andamos aqui de peito inchado, a querer ser presidente de uma união, a querer ser secretário de uma federação, a querer ser presidente de um centro, né? Temos muito que aprender. Eu fiquei de boca aberta perante eles, assim, por acaso nunca me dei muito a essas coisas, mas de facto não contava, porque obviamente que o Chico Xavier, Raul Teixeira e o Divaldo estão anos-luz de mim, não é? Para terminar, gostava, o Vítor Féria
tem acompanhado Divaldo ao longo dos anos e ao longo de muitos países, onde encontrou certamente momentos de muita dificuldade, momentos de muita espiritualidade e também momentos, às vezes, cómicos ou trágico-cómicos, sei lá. Alguma coisa que queiras partilhar connosco? Eu já sabia que o Lucas ia guardar uma destas para mim. De facto, para nós tem sido, ao longo destes últimos 36 ou 37 anos, que temos privado com o Divaldo, vivemos momentos únicos. E o Divaldo é uma pessoa extremamente bem disposta, extremamente alegre, com muito humor. As pessoas muitas vezes não conhecem essa faceta dele. E aqui em Portugal, desde que nós nos começamos a relacionar, de facto eu tive a oportunidade de andar com o Divaldo para a maior parte dos países da Europa, muitos países da América, das Américas, do Norte e Sul, e ver o que ele, coitado, sofreu naquelas situações todas. Mas eu não vou falar do que se passou por esse mundo, que a gente tem muito por cá para falar. Um dia estava no Algarve, e o Divaldo, que é aquela pessoa que vocês conhecem, pacata e tal, eu recebo o telefonema dele, telefone, e diz-me: olá, Vitor, onde é que tu estás? Digo: eu estou no Algarve, estou aqui em Almancil. Eu não aguento mais. O que é que se passa contigo, Divaldo? Não aguento, eu não consigo andar, anda-me buscar. Ele estava na zona de Viseu. E eu passei por casa, peguei numa muda de roupa e digo: deixa dar daqui um bocadinho, estou aí, 3 horas e meia, 4 horas depois estava ao pé dele. O que é que se passava? O Divaldo estava aflitíssimo porque andava com uma pessoa que não passava dos 40 horas. Se ele estou habituado a andar contigo e agora põe-me aqui a andar a 40 horas. Não, ainda quero buscar. E acabei por fazer o périplo com ele, acompanhei-o até ao final, porque ele estava de tal maneira comprometido a andar àquela velocidade, dizia que ele é mais perigoso a andar a 40 ou 50 horas, tu andares a 150. Esta foi, de facto, uma coisa que teve alguma piada, porque ele, no fim de contas, quem é que havia de dizer que o Divaldo não queria andar devagar, queria andar depressa. Essa faz-me lembrar uma situação que ele me contou também, que vinham. O Vítor é uma pessoa que cumpre muitos horários, ele tinha de apanhar o avião em Lisboa e então saiu 2 horas antes do Algarve para chegar a Lisboa, há 20 e tal anos, e acho que o carro ia sempre a 200, 220. Só Divaldo, você não teve medo? E ele dizia assim: meu filho, eu só fechava os olhos e orei, nunca orei tanto na minha vida. Muito obrigado a todos, vamos então continuar. Vou só pedir para desligarem as luzes do palco, se faz favor. E vamos passar para a parte final desta manhã. Pedir para me ligarem o projetor e desligarem as luzes do palco. Muito bem. Nós temos aqui uma pequena surpresa, que é, antes dele ir embora, deixou-nos aqui uma pequena mensagem. Chegamos ao momento das jornadas de cultura espírita de 2015. A nossa alma exulta, porque esse nobre trabalho que se vem realizando cada ano tem colocado bases de segurança nos alicerces da divulgação da doutrina espírita, atraindo aqueles que antes se opunham às informações kardecianas, ampliando os horizontes do conhecimento de quantos já participamos das vidas espíritas e, ao mesmo tempo, dando-nos vitalidade para conseguirmos um ideal de levar a criatura humana a alta responsabilidade pela sua existência. O fenômeno da vida é de natureza divina, iluminado com o conhecimento libertador do Espiritismo, é dever que nos impõe, desde o momento quando a doutrina espírita chegou à Terra. Congratulamos com todos os companheiros e companheiras que se encontram na jornada,
para terminar, e agora é que é mesmo de vez, temos aqui um vídeo com uma música muito bonita feita pelo Paulo Fregedo e cantada por ele e pela esposa. O Paulo, que é o diretor do Departamento Cultural da Federação Espírita Portuguesa. E com isto vamos terminar a nossa manhã e depois almoçar. Sentimento profundo de gratidão.
queremos agradecer por nos terem ajudado neste momento, que se tornou um bocadinho complicado no primeiro impacto, mas que nos completou muito, profundamente, na sua realização. Considerámos que não havia substituição a fazer, simplesmente porque Divaldo Franco só pode ser substituído por Divaldo Franco mesmo. E foi isso que nós tentámos fazer neste espaço. Agradecemos profundamente o terem-nos ajudado e vamos agora almoçar para depois retomarmos os nossos trabalhos às 14h30.